Nada como um bom e velho banho de pipoca para o time do Flamengo voltar a jogar. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de domingo, dia das mães, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscreva. Não nos segue? Passe a nos seguir. Acione o sino para todos os vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento, é gratificante para o nosso trabalho e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Como não poderia deixar de ser, quero mandar um abraço especial para todas as mães do mundo inteiro, em especial Dona Terezinha Moreira de Paula, minha mãe. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. E também para a mãe dos meus filhos, Jonathan, Evelyn, Tatiana, Douglas e Lavínia. Para a mãe de vocês também, um feliz Dia das Mães, né? Então vamos para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa, né? Cara, o Flamengo finalmente jogou bem ontem. Jogou bem. Tem muito que melhorar. Tem sim. Diminuiu os chutões, diminuiu aquele passezinho para trás, diminuiu, rapaz. Que coisa boa ver o Flamengo jogar novamente e nos dar orgulho. Ah, PQD, agora o Tite virou o melhor técnico do mundo para você. Se ele continuar fazendo feijão com arroz, dá para a gente ir muito longe no Campeonato Brasileiro. Dá para conseguir a vaga sim da Libertadores da América e dá para conseguir passar na Copa do Brasil. Lembrando que o Amazonas ganhou do Santos lá na Arena Amazônia por 1-0, que é o próximo adversário do Brasil aí, do Flamengo na Copa do Brasil. É Brasil, Libertadores, aí confunde a mente toda. Então, o Flamengo tem tudo para poder ter boas atuações igual teve ontem. Não precisa inventar. Continuo não gostando do Tite? Não. Mas continuo torcendo para ele fazer um bom trabalho à frente do Flamengo. Se ele não fizer um trabalho bom à frente do Flamengo, quem sofre somos nós, torcedores, né? Então aqui, ó, eu achei que o time, no calor de ontem, das 16 horas, não ia correr. Ainda mais do jeito que o time estava jogando. Nada como uma boa chuva de pipoca e ovos na entrada do ninho do urubu para resolver a questão. Brincadeira, eu não sei se foi por conta disso, mas alguma coisa aconteceu e os caras entraram ligados. O Flamengo tem elenco para jogar sempre assim, dessa forma. Tem, cara, tem elenco. Cara, o que jogou o garoto Lohan ontem, Nicolas de la Cruz não precisa nem falar, tem sido destaque em todos os jogos do Flamengo. Né? Lohan foi eleito aí o craque do jogo. Deu uma assistência linda para o Pedro e depois aí foi coroado, contemplado, agraciado com um passe que ele ganhou ali do Gerson, né? Gerson também que jogou bem ontem, né? Não vamos ser injustos, Gerson jogou bem ontem. Eu critiquei muito dele entrar ali jogando na ponta direita, achava que quem tinha que entrar era Luiz Araújo, mas ele jogou e jogou muito bem ontem, né? Jogou bem, graças a Deus. Gerson jogou bem, Lohan jogou bem, o garoto, o Nicolas de la Cruz jogou muito bem. Cara, Guilherme Varela também jogou muito bem, ficou um tempo parado aí com lesão. Cara, ontem o time do Flamengo estava irreconhecível positivamente. Continua tendo os problemas de bola alçada dentro da área. Continua sendo um barata-voa do cacete. A maioria dos gols que o Flamengo tomou foi de bola parada ou alçada dentro da área. Então, tem que treinar isso aí. Né? Então, vamos seguindo aqui falar sobre o Lohan, né? Lohan fez um jogo, né? E precisamos ver mais dele nos jogos. Sem inventar posição e sem chamar de ídolo. É isso aí. Ele precisa ir ganhando chances e confiança. O Gerson ajudou muito ele em campo ontem. Toda hora o Gerson chegava no ouvido dele, batia um papo, falava alguma coisa. Na minha ótica, né? Era falando, ó, joga o seu futebol
e faz o que você sabe e pronto. Esse, para mim, foi o meu entendimento dos papos que ele dava ali. Toda hora ele chegava no ouvido do Lohan e falava alguma coisa. Ajudou muito o garoto dentro de campo. Fizeram uma boa dupla ali na frente. Eu vi a triangulação entre os dois ali. Era, cara, muito legal. Gostei muito do jogo de ontem. Então, precisamos de um cara para substituir, quando necessário, Jorginho de Arrascaeta. Mas vamos ver esse menino durante aí o campeonato, se ele pode ser esse homem. Sem pressão e sem oba-oba, e deixar o menino jogar. Porque se começar a botar uma pressão em cima dele, né? Ah, é craque! E pô, é o novo ídolo do Flamengo, é o novo... Vai acabar queimando o garoto. Ele tem 17 anos, faz 18 anos agora em julho. O garoto ainda tem muito que aprender, tem muito que se aprimorar, mas se ele continuar nessa linha aí, ele vai longe, vai muito longe. Falar em Lohan, ele pode ser a maior venda da história do Flamengo. Real Madrid está de olho nele há muito tempo e o Real Madrid pretende fazer uma proposta milionária por Lohan. Uma proposta que pode ser praticamente irrecusável ao clube e principalmente para o jovem visando a sua carreira. Sabemos que a carreira de futebol, jogador de futebol, é muito curta. Então, quando surgem essas oportunidades assim, o atleta não pode perder. Vimos aí o caso de Vinícius Júnior, né? Que está arrebentando a boca do balão, inclusive elogiou a atuação de Lohan. E vamos aguardar que no meio do ano o Real Madrid deve fazer uma proposta para o Flamengo aí. Além de Real Madrid, Newcastle e outros clubes europeus estão de olho no jogador, principalmente após as suas atuações aí, né? Então, a estatística do jogo de ontem do Flamengo, 2, Corinthians 0. Posse de bola, 58%. Isso aí para mim não quer dizer nada. Todos os jogos do Flamengo, o Flamengo tem maior posse de bola e não conseguia criar, né? Finalizações, o Flamengo teve 18 finalizações, passe certo 422, cartão amarelo Léo Pereira que está fora do próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, devido a esse cartão amarelo. Quem deve entrar no lugar dele com certeza será Léo Ortiz. Escanteios, Flamengo teve 13. Isso aí são dados do SofaScore, rapaz. Seguindo aqui, ó. Na coletiva de imprensa ontem, o repórter Léo José questionou o dirigente Bruno Spindel sobre o racha entre Cacau Cota e Marcos Braz, nos bastidores da política, né? No entanto, Spindel se esquivou e disse que o clube vai detalhar a situação em breve. Eu acho que isso aí já está muito exposto, né? E eles que devem resolver internamente. Nós temos que nos preocupar com o fator campo. Esse sim é muito importante, que a política dentro do clube não venha intervir nisso. Marcos Braz também aí se esquivou do assunto sobre a paralisação e disse que a posição final será tomada por Rodolfo Landim. Braz disse o seguinte: na hora certa vai dar o tom e fazer o encaminhamento. Sabemos que os dirigentes do Flamengo não são a favor dessa paralisação. Eu vou trazer mais uma palavra sobre Bruno Spindel com relação a isso aqui, ó. Bruno Spindel sobre possível paralisação do Campeonato Brasileiro. Abre aspas para o que disse Spindel. Entendemos que, continuando a trabalhar e exercer atividade, podemos ajudar mais do que se houver a paralisação. O Flamengo entende que pode ajudar muito mais se o campeonato seguir. Foi o que eu falei. Pegar as verbas dos jogos e mandar uma parte para o povo do Rio Grande do Sul. Como eu falei ontem, paralisando o campeonato vai prejudicar não só os clubes do Rio Grande do Sul, mas vai prejudicar a família de outros estados, né, que dependem dos jogos de futebol que acontecem. Ah, Pequeno, você está visando lucro? Não, estou visando as outras famílias, porque a gente fica penalizado com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e acaba não enxergando a coisa no âmbito geral. Porque não vai o time do Sul já não estão jogando, não tem condições. Mas eles precisam de ajuda financeira, precisam de água, precisam de alimento. E nos jogos que estão acontecendo, como teve no jogo do Flamengo ontem, arrecadação de alimentos, arrecadação de água. Então, nos outros estádios também podem ser feito isso, nos outros jogos, nos outros estados, e mandar tudo isso lá para o Rio Grande do Sul. É uma ajuda humanitária, então eu não acho viável, como eu falei, o bilheteiro, o vendedor de água mineral, o vendedor de cerveja, o vendedor de espetinho, o vendedor de cachorro-quente.
todas essas famílias vão sofrer com a paralisação do Campeonato Brasileiro, né? Então, seguindo aqui, na coletiva de imprensa, o Tite falou aí sobre os dias de tensão no Flamengo e cobrança do torcedor. E ele disse o seguinte aqui, abre aspas: a cada dia que passa no Flamengo é um dia a menos que estarei no Flamengo. Mas quero fazer um trabalho de maneira correta. Como eu passei esses dias e como eu passo é com os jogadores, com a diretoria, com a minha família, assim que eu passo esses dias, fecha aspas, esses dias de tensão no Flamengo, esse dia de cobrança, ele passa junto com os torcedores, com os jogadores, desculpa, passa junto com a diretoria, passa com a família dele, para poder aliviar um pouco essa tensão, né? Então, seguindo aqui, Tite falou sobre a evolução de Lohan, né? Ele disse o seguinte na coletiva: quando eu dou resposta técnica, é sempre em relação ao momento. O Lohan evoluir é mérito da base, da formação, não é meu. É muito fácil colocar um jogador da base para jogar, depois colocar como se estivesse lançando. Nós precisamos prepará-los para entrar no time, mas ele vem de uma evolução do trabalho que o Flamengo tem, ou seja, ele não quis trazer para si o mérito da evolução do Lohan. Ele quis dizer que esse trabalho já tem sido feito desde as categorias de base até ele chegar ao profissional. Realmente, passou pelo sub-13, sub-15, sub-16, sub-17, já pulou para o sub-20 e hoje se encontra no profissional. Tite apenas, como um técnico do time profissional, está montando seu esquema tático, né? E coloca ele mediante isso. Então não tem mérito nenhum de Tite a boa atuação de Lohan. Vem de uma crescente desde a sua base, né? E o Tite explicou também aí a escolha de Gerson na ponta direita, algo que eu questionei muito mesmo, porque eu achava que ele deveria ter entrado com o Luiz Araújo, não sou eu, né? Botem aí embaixo também, muitos torcedores, assim como eu, falaram que o Tite tinha errado em ter colocado o Gerson, que não estava jogando bem, ter colocado o Gerson, que vinha sendo alvos, né? Tinha sido alvo de muitas críticas da torcida, sendo xingado, e ele insistiu com o Gerson na ponta direita, e ontem Gerson jogou muito bem. Olha só o que ele disse aqui, ó, abre aspas para Tite. Chamam o Gerson de Coringa, né? Esse é o apelido dele. Ele é um jogador versátil e pode trabalhar em 3, 4 funções. Isso é conceitual. Dito que ele, na base, ele trabalhou muito tempo assim. Ele já foi criado. Quando eu coloquei ele nessa função, ele disse que estava no chip, ou seja, já estava no DNA dele jogar em várias funções e exercer várias funções dentro de campo. Essa foi a resposta dele do Tite, que Tite, antes de colocá-lo, Tite conversou com ele. Ele disse que já estava no chip, né? Trazendo para o mundo atual da internet, né? Então já estava cravado na memória dele como ele atuaria, e atuou muito bem. Eu não quero ser injusto com o Gerson, né? Então, antes do jogo, né? Infelizmente teve confusão lá no Maracanã, né? Um grupo de torcedores do Corinthians entrou em confronto com a polícia militar nos arredores do Maracanã antes do jogo contra o Flamengo. A confusão aconteceu em um dos acessos destinados aos corintianos no estádio. De acordo aí com o All Sport, o motivo da confusão foi a tentativa de invasão de torcedores que não tinham ingressos para a partida. O ponto maior da atenção foi na rua esquina Eurico Rabelo com Arthur Menezes. Eu vi muitos relatos de torcedores, né, maquiando o que tinha acontecido. Sou contra a violência, gente, pelo amor de Deus. Mas se o torcedor se despenca lá de São Paulo, vem para o Rio de Janeiro assistir um jogo sem ter os ingressos, eles estão querendo arrumar tumulto. Eles forçaram lá, tentaram entrar, depois eu vi as imagens, eles tentando forçar a entrada sem ingressos. Para conter os torcedores, os policiais militares tiveram que usar munição de efeito moral, né, bala de borracha, e alguns torcedores ficaram com ferimentos leves. Não era para ter acontecido isso. Compra seu ingresso antes, tá? Galera do Corinthians sabe que eu tenho um carinho muito grande por eles. Eu, quando estava trabalhando de caminhoneiro, eu sempre ia a São Paulo com minha camisa do Corinthians, sempre brincava com eles lá nos galpões onde eu chegava, entendeu? Então, galera, paz nos estádios aí, né? Então, seguindo aqui, né? Everton Cebolinha disse lá na zona mista, né,
que teve uma conversa franca entre os jogadores, depois daquele tumulto todo lá também, rapaz, não podia ser diferente. Olha só, após a partida, a Everton Cebolinha comentou sobre o resultado e os protestos contra a equipe nos últimos dias. Teve protesto no aeroporto, quando a delegação chegou, na derrota para o Palestino, e teve aquela manifestação lá em frente ao CT Ninho do Urubu. Ele disse o seguinte aqui, o Everton Cebolinha, abre aspas para ele. Procurei focar na partida, para voltar bem. A competitividade no nosso grupo é muito grande. A gente tem que estar bem sempre que for exigido. Hoje tive uma boa atuação. Foi meu segundo jogo após a lesão, mas creio que tenho me preparado bem, fecha aspas, iniciou ele ali na conversa na zona mista. E ele completou aqui, ó. A gente conversa diariamente para ajustar algumas coisas. E uma delas foi que não dava para continuar do jeito que estava, não dava mesmo não. Estava insustentável aceitar o Flamengo com esse elenco caríssimo jogando daquela forma. Aí ele disse o seguinte, hoje, no caso ontem, foi diferente. A intensidade que a gente colocou, o jogo curto também. Nos outros jogos estávamos espaçados, mas creio que ajustamos bem. Acredito que na quarta-feira a gente vai estar melhor ainda, concluiu o atacante. Realmente, teve mais passes curtos, tinha menos buraco no meio de campo, sabe? O Flamengo jogando com as linhas avançadas, que é isso que nós, torcedores do Flamengo, queremos. Diminuiu, como eu falei, os chutões, diminuiu aquele joguinho ridículo de meio de campo, zagueiro, goleiro, chutão, diminuiu. Então o jogo de ontem foi completamente diferente. Tá no ápice o Flamengo? Tá no que nós, torcedores, desejamos? Ainda não. Ainda pode melhorar bastante, né? Bom, então para fechar essa matéria, os jogadores do Flamengo receberam folga hoje, domingo, Dia das Mães, e se reapresentam no CT Ninho do Urubu amanhã, segunda-feira, às 15 horas, com foco total no jogo de quarta-feira, dia 15, contra o Bolívar. É isso aí. Então, mais uma vez, parabéns para todas as mamães. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!